Estamos começando mais um programa Contraponto e hoje vamos entrevistar o Fred Buriti. O Fred é bacharel em Direito, LGBT, integra as muitas pela cidade Queremos, participa de diversas movimentações na cidade, é praticante de meditação e é também funcionário, trabalha no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bem-vindo, Fred. Obrigado, professor. É uma grande satisfação ter você aqui. E o Fred, pois a gente está nessa linha de programas, estão fazendo vários programas a partir dessa movimentação que ocorre na cidade, que são as muitas pela cidade Queremos, e as muitas vêm apresentando também candidaturas pelo PSOL para a vereança, e também apoiando a candidatura do PSOL para a prefeitura e etc. Pois é, Fred, a primeira pergunta que eu sempre faço para o pessoal das muitas é como é que você chegou, como é que você conheceu, como é que você começou a integrar essa movimentação aí das muitas pela cidade de Queremos? Sim. Bom, acho que de todos os integrantes que se lançaram, que ofereceram seus corpos para a candidatura, das 13 candidatas, eu sou uma das que chegou um pouco depois, assim. Eu já fazia parte do PSOL, eu sou filiado desde abril do ano passado, e eu sabia da existência da Muitas, inclusive as reuniões nos parques em alguns pontos da cidade começaram exatamente por volta de março de 2015. E aí quando o pessoal da Muitas resolveu viabilizar as candidaturas se filiando a um partido, foi que eu encontrei com eles e de imediato eu senti uma confluência muito grande entre as nossas ideias, entre as minhas ideias e as ideias das Muitas, dos mandatos abertos, coletivos, participativos, dessa horizontalidade que a Muitas propõe, e eu passei a integrar o movimento junto com o pessoal. Pois é, legal demais. Eu também participei, participo da movimentação, até Sim. apresentei uma pré-candidatura à prefeitura, mas perdemos por pouco ali nas prévias para prefeito. Mas, Fred, você traz assim, um monte de debates muito interessantes para nós aqui, para os nossos telespectadores. Eu primeiro queria que você falasse a respeito da política em Belo Horizonte, a política para a população LGBT. Como é que está essa situação? Como é que está? Quais são os problemas? Fala aí para a gente como é que está, como é que a prefeitura lidar com essa questão, quais são as políticas públicas que existem aqui na cidade. Sim. Bom, as políticas públicas para a população LGBT em Belo Horizonte ainda são muito tímidas, como em boa parte das cidades do Brasil. A gente ainda precisa de mais instrumentos para poder proteger essa população, Só em 2015, 319 LGBTs foram mortos. Quer dizer, é um número muito alto. 319? Mas... Não só em BH, no Brasil como um todo, não, porque não. Isso, nossa senhora. Mas mesmo assim, que loucura, que absurdo, que coisa. É um número muito elevado. Que isso? Quer dizer, em Orlando, acho que foram 50 pessoas numa noite, quer dizer, esse número é altíssimo aqui, se for olhar. Nossa. Então tem muita coisa que se fazer ainda. A gente não tem uma casa de referência para pessoas LGBTs, sobretudo para transexuais e travestis, que são as pessoas que... Eu acho que dessa população LGBT, todos sofrem com o preconceito, a discriminação, mas, sobretudo, os transexuais e as travestis são as mais vitimizadas, São as pessoas que passam por maiores problemas e há muitos casos de morte, inclusive. Há pouco tempo atrás, eu fiquei sabendo de uma pessoa, amiga da Cristal, inclusive, que foi assassinada. Sim, a Cristal esteve aqui com a gente. E seria interessantíssimo essa casa de referência e de acolhimento também, a exemplo da Tina Martins, que propõe acolher mulheres em situação de violência doméstica, que estão enfrentando esses problemas. E com a população LGBT não é diferente, e a prefeitura não tem nenhuma casa, nenhum centro desse tipo. Seria interessante. Existe uma lei muito, muito importante que poucas pessoas conhecem. Alguns lugares a apelidaram de Lei Rosa, o estado de Minas Gerais também tem. É uma lei que ela penaliza estabelecimentos comerciais que discriminam pessoas em virtude da sua orientação sexual. Certo. Sabe? Pode ser uma multa, ou pode ser uma suspensão do estabelecimento, a suspensão do alvará de funcionamento, ou uma dificuldade para conseguir alguns créditos junto à prefeitura. E muita gente não conhece essa lei, então acho que essa lei também precisa ser mais divulgada. Sim, é fundamental, para que coloque essa lei, que ela seja efetiva, E outra coisa que eu acho importante é que no âmbito municipal a gente não pode tratar a gente pode falar, pode defender se é a favor ou contra a criminalização da LGBTfobia,
Mas existem outras ferramentas para coibir esse tipo de coisa. Essa lei rosa, por exemplo, poderia se estudar uma ampliação dela para os espaços públicos, por que não? Seria uma ferramenta muito poderosa para coibir esse tipo de comportamento. E a questão da criminalização, o que você pensa disso? Assim? Porque tem, assim, nos movimentos sociais, tem alguns movimentos que são a favor da descriminalização, né? Contra o encarceramento, etc. Mas aí o encarceramento é uma coisa e a criminalização também é outra coisa. O que você acha? Você acha que é um instrumento que vai ajudar a coibir essas práticas violentas, homofóbicas? Só tocou no tema, no ponto mais delicado, né? É complicado mesmo. É complicado, né? eu vou responder. Eu também fico oscilando. Às vezes eu sou a favor, às vezes eu acho, não é o direito penal, o direito penal não resolve, mas eu acho que transitoriamente, eu também fico assim. Eu fico com dúvida. Eu não tenho isso consolidado. Essa ideia da transitoriedade seria algo bem interessante, mas tem uma grande teórica, que é a Judith Butler, Sim, é fantástico. Que depois que eu descobri, queer. Da teoria queer, depois que eu descobri que ela se posicionava contra a criminalização e os argumentos dela, me deu um alívio maior, mas ao mesmo tempo também eu sinto que a criminalização é uma ferramenta muito poderosa e importante. Mas ao mesmo tempo, ela diz algo muito interessante, que é assim, você criminalizar qualquer coisa, né? Assim, o Estado meio que lava as mãos, né? Ele aponta. Aí acontece o fato criminoso. Ele pinça aquelas pessoas, ele as pune, as afasta da sociedade, colocando no sistema prisional e pronto, aquele é algo pontual que aconteceu uma vez ou outra e a gente não precisa se educar a respeito disso. Isso. Legal. E isso não é muito resolve, ruim. né, gente? Porque a gente vê essas tentativas de solução dos problemas por meio do direito penal, né, qualquer forma de violência, não tem resolvido. Não acredito que seja por aí. Mas eu tenho esse mesmo sentimento. Mas eu acho que assim, eu fico oscilando. Mas talvez, de repente, provisoriamente, esse negócio, né, pode coibir. Mas é complicado mesmo. Eu oscilo ainda nesse ponto também. Eu sou mais para que não se criminalize e que se faça realmente, que a gente se eduque. E, por exemplo, agora estão com esse projeto da escola sem partido. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo. E na verdade, seria, né, assim, você coibir ou não permitir que se eduque as crianças, né, acerca de respeito, né, de tolerância. Da diversidade. E da diversidade. Né, é só aumentar esse tipo de comportamento, né? Claro, o machismo e a LGBTfobia. Mas você acha, assim, que pela sua vivência aqui na cidade, a gente tem melhorado, a gente está vendo um momento ruim, né, de retrocesso, um momento reacionário, mas você acha que tem conquistas importantes, não tem? Como é que você vê isso aqui? Melhorou um pouco, assim, os movimentos sociais eles têm se fortalecido mais, cada vez mais pessoas têm se interessado, né, pela participação e acredito que o caminho é por aí mesmo, né? Essa participação da população é importantíssima, porque a democracia não se faz só de 4 em 4 anos, né? Sim, a gente é tem uma que coisa diária, né? participar sempre, diariamente. Pois é, legal demais. Eu acho que a gente está, embora um momento de reacionário, né, assim, de conservador, eu acho que os movimentos estão cada vez com mais visibilidade, né? Acho que isso é importante. Bom, Fred, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Uou, yeah! Aí, Rogério, essa foi, velho. Deixa eu fazer mais uma. Tem almoço, entrevista, cara, tem show à noite. Vamos agilizar, velho. Não, vamos fazer mais uma pra ficar perfeito. Vamos lá. Os artistas fazem de tudo para agradar seus fãs. Valorize o trabalho deles. Quando você compra um CD ou DVD pirata, é o seu ídolo que sai prejudicado. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora.
estamos de volta com o Contraponto e hoje estamos entrevistando o Fred Buriti. Ele é bacharel em Direito, né, LGBT, integra a movimentação Muitas e participa, é um ativista aí pela defesa dos direitos, né, é praticante de meditação, né, e trabalha no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E Fred, agora nesse segundo tempo, eu queria que você falasse sobre a questão da meditação. A gente estava conversando aqui antes do programa e você trouxe uma coisa interessantíssima, né, que é essa relação entre a meditação e a presença do flúor na água, né, que a gente consome aí diariamente em Belo Horizonte. Explica isso aí para o telespectador, pra gente. Com prazer. Que ótimo. Eu sou praticante de meditação transcendental já faz um ano. Tenho me regularizado mais na prática e, na verdade, a meditação transcendental eu conheci faz 2 anos, mas eu já pratico meditação e yoga já faz uns 6 anos, 5 anos. E nesse vai e vem eu acabei descobrindo, nessa prática, nessa vivência, eu acabei descobrindo sobre o flúor, né, a existência do flúor na água. Quer dizer, eu já sabia dessa existência, mas sobre os efeitos do flúor no organismo. É uma coisa muito controversa ainda. O flúor, a presença dele na água, foi uma política pública de saúde instituída no Brasil, no governo Geisel. Nossa. Por volta de 75, não sei muito bem, acho que foi isso. Eu cheguei até a ver, existe uma lei... Na ditadura não é coisa boa não, né? Pois é, pois é. E aí existem inclusive vários especialistas, né, odontólogos, dentistas, pessoas dessa área, que defendem realmente a retirada do flúor na água. Ele foi muito importante, a incidência de casos de cárie no Brasil diminuiu drasticamente desde que se implementou essa política. O problema é o seguinte, o flúor, ele é muito tóxico. É claro que na água ele é colocado numa quantidade muito pequena, mas ainda assim essa quantidade é tóxica. E o flúor, eu não lembro exatamente na tabela periódica, mas ele está lá para a direita e eu acho. Se está para a direita está ruim também. E o fato dele estar lá significa que acho que ele tem poucos elétrons na última camada. O fato é que ele se combina muito facilmente com os metais. Ele faz ligações muito fáceis com o metal e isso ajuda a fixação de metais pesados no corpo. E a relação com a meditação é a seguinte: além disso, ele contribui para a calcificação da glândula pineal. É uma glândula que fica aqui dentro, nessa altura. Ah, tá. Seria o terceiro olho, né? Que para o pessoal da meditação, né, do esoterismo, ele corresponde ao terceiro olho, que é o olho que nos abre para essa dimensão espiritualista, né, para a evolução humana. Então, como que uma coisa que está calcificando, que está deteriorando essa glândula pode ser boa, né? De jeito nenhum, né? Creio que não. Então, sem contar a colaboração desse metal, dessa mistura com os metais pesados que pode prejudicar seriamente o corpo, né? Sim, sim. E vindo da ditadura não podia vir coisa boa, né? Como é que eles vão... Mas, assim, tem um movimento assim, contra isso? Como é que está? Existe uma discussão ou esse negócio está parado, assim, né? Existem grupos na internet, você consegue encontrar. Não sei se existe nenhuma entidade específica, mas é muito fácil encontrar grupos brasileiros e também de outros países. Tem vídeos, reportagens, artigos muito interessantes explicando mais sobre esse assunto. E é uma coisa que eu comento com os meus amigos. Eu tenho direito de escolher sobre o flúor na minha água. Claro, Eu não quero flúor. É uma imposição. Quer dizer, eu não sou dono dessa água que eu bebo, né, do meu corpo. Eu quero decidir sobre isso. Por que eu não posso decidir? Se eu quero fortalecer os dentes, ou cuidar dos dentes, eu passo flúor localmente na boca e pronto. Claro. Não quero ingerir. O dentista passa isso, né? Então, acho que é uma coisa que precisa ser revista. É interessante, é importante aí a gente ficar atento nisso e lutar contra essas coisas, né? E aí tem mais uma outra questão que você trouxe também, que eu acho que é importantíssima, se explicar para o telespectador, que é o que é esse negócio, né, que a prefeitura do Márcio Lacerda está privatizando a cidade e criou a tal desse PBH Ativos. Né? O que é esse negócio PBH Ativos? Explica assim, de uma maneira simples, para que o telespectador, para que todo mundo, né, para que eu possa entender também, porque esse negócio eu não sei explicar. O que é esse tal de PBH Ativos aí? A PBH Ativos nada mais é do que o anarcocapitalismo. Nossa Senhora! É a privatização do serviço público. Não exatamente da estrutura ou da entidade, mas do serviço público.
Essa empresa foi criada para se gerir os contratos de parceria público-privado do município. E uma das cláusulas da lei de criação fala que ela pode vender alguns imóveis da capital. É uma coisa absurda, parece uma lei Frankenstein. Essa empresa, que é uma empresa privada... Ela é uma empresa pública-privada. Não sei se é sociedade de economia mista ou empresa pública. Ah, sim. Não lembro exatamente qual a personalidade jurídica dela. Preciso rever isso, inclusive. Mas ela foi criada. Sim. O objeto dela é a gerência dos contratos de parceria público-privado. E em algum ponto, mais para frente, nesse estatuto dela, né, tem-se lá dizendo que ela pode vender imóveis da capital, do município. Isso é um absurdo. Porque as empresas públicas, né, e a sociedade de economia mista, elas são criadas por lei, pelo Estado, mas elas são de direito privado, porque elas atuam no mercado. Né? Então, embora tenha uma natureza pública, elas são de direito privado. E aí estão gerindo, é uma privatização, né? São formas despistadas, né? sofisticadas né? que vão fazendo de privatização, de entrega da cidade. Né? E o anarcocapitalismo eu escutei esse termo de uma procuradora municipal e eu achei... Eles têm falando muito também do tal de libertarianismo, né? Que são novas palavras para algo que já não funcionou no passado, eles dão uma nova roupagem para dar lucro para as pessoas e tirar direitos sociais e enfraquecer o espaço público. Né? Sim, sim. O capital social dessa empresa é interessantíssimo, ele não sei se quadruplicou, é absurdo o crescimento desse capital desde que surgiu a empresa e 2 anos depois. Eu participei de um dos debates com uma audiência com a Eulália Alvarenga. Sim, sim. O senhor conhece? De nome, não conheço pessoalmente, não. Ela é da Receita Municipal, parece. Sim, sim. Já aposentada. E ela faz parte de um grupo que estuda, a Auditoria Cidadã da Dívida, né? Sim, claro. Aquela tem uma turma legal demais. Sim, sim. E um dia, na Savassi teve um encontro num prédio ali, e ela estava falando especificamente sobre a PBH e ativos, né? Esse tipo de empresa tentaram implementar em outras capitais do Brasil. Algumas conseguiram barrar, mas parece que uma outra cidade passou, e eu não sei como é que está lá ainda. Mas precisa ser revista essa empresa, né? Sim, Senão extinta. Sim, claro, acho que extinta, né? Mas assim, antes, uma coisa que é muito importante, né, e que a gente procura fazer aqui na TV comunitária, é justamente isso, apresentar para as pessoas, para a população, a TV comunitária chega, né, ao município de Belo Horizonte, esses problemas, porque as pessoas precisam tomar consciência do que está acontecendo para poder reagir, né? Para poder... Sim. Porque às vezes as pessoas nem sabem, né? Então, se você já sabe um pouco, conta isso para alguém, vai atrás, vai descobrir, entender, para reivindicar os direitos, nossos direitos. Né? Sim, sim, claro. Pois é, Fred, muito obrigado pela sua participação. Né? Você trouxe temas importantíssimos para a população de Belo Horizonte, né? Para a gente entender o que se passa, né? A gente precisa se informar. Né? A partir daqui, a ideia do programa, da TV comunitária, é justamente trazer, né, essas questões, para que as pessoas depois possam se aprofundar, né, conhecer melhor, aprofundar melhor as questões e lutar pelos seus direitos. Né? Hoje a gente debateu aqui a questão LGBT, a questão da PBH ativos, né, a meditação, o flúor, né, a gravidade desse flúor na água, né, imposto aí desde a ditadura militar e as consequências disso para a nossa saúde. Fred, muito obrigado mesmo pela sua participação. Viu? Muito obrigado. Até o próximo programa.